Olá, alunos! O tema da nossa videoaula de hoje é um tema da filosofia da educação, abordando especificamente o conceito de escola redentora. Para iniciar, a palavra redentora ela é cheia de significados simbólicos muito grandes. Ela representa salvadora, aquela que nos liberta dos problemas. É uma espécie de salvadora da pátria, uma espécie de super-herói. Mas acontece que os super-heróis estão sempre nos tirando dos problemas, mas eles não ensinam como resolver os nossos próprios problemas. Sendo assim, ficaremos a vida inteira dependente de super-heróis e salvadores da pátria, e não teremos a autonomia necessária, não teremos a força necessária, a espiritualidade necessária para transformarmos quem somos. Não precisamos de super-heróis, mas de mestres que nos ensinam como descobrir por nós mesmos os caminhos para a solução dos nossos próprios problemas. Queremos, isso sim, aprender a responsabilidade por quem nós somos. Muito bem. A maneira como a escola redentora vê a relação entre a sociedade e a educação determinará de maneira muito profunda as possibilidades que essa mesma escola tem de transformar as condições sociais. Mas acontece é que a escola redentora ela tem uma visão equivocada dessa relação entre escola e sociedade. Por exemplo, a escola redentora ela enxerga a escola com altíssimo grau de autonomia e liberdade com relação às questões sociais. É como se a escola fosse um local isolado, uma instituição, um espaço que ficasse encastelado, sem influência das condições sociais que produziram essa mesma escola. Ou seja, uma visão segundo a qual a escola é capaz de influenciar essa sociedade, mas que essa mesma escola não recebesse influência da sociedade. Ou seja, essa visão traz consequências gravíssimas para o contexto educacional e para o contexto social. Como é que uma escola pode transformar o mundo em que nós vivemos se ela não considera que as influências que os alunos trazem para dentro da escola é que moldam a própria escola? A constituição da própria escola é moldada por tudo aquilo que os alunos trazem da escola. Cada sorriso, cada voz, cada aprendizado representa na realidade um reflexo das condições sociais, moral, ética, política, economia, família. As nossas crianças, os nossos jovens são reflexos de tudo aquilo que eles trouxeram da sociedade. Então a escola não pode ver como local separado, isolado, vivendo em cima do monte, como se não tivesse nada a ver com a própria sociedade. As consequências desse tipo de educação são gravíssimas. Por exemplo, se um aluno apresenta alguma dificuldade, para a escola redentora, o problema é do próprio aluno. É o aluno que não consegue raciocinar, não consegue memorizar, tem dificuldades cognitivas, algum problema de indisciplina, por isso então ele não aprende. Ou seja, a culpa é do aluno, mas essa mesma escola redentora não leva em consideração que a dificuldade do aluno pode não ser propriamente do aluno, mas das condições sociais que a produziram, as condições de pobreza, a dificuldade cultural, a desagregação na família, a condição de opressão e exclusão social. Nesse sentido, muitas das vezes, a escola acaba culpando o aluno por um erro que não é isoladamente dele, mas das condições sociais que a produziram, ou da própria escola que não soube trabalhar esse aluno. Portanto, o problema desse aluno pode não ser o próprio aluno, como geralmente não é, mas da própria escola e das condições sociais que a criaram. A escola não considera que, para esse aluno aprender, a escola deve contextualizar esse assunto. A escola deve trazer para dentro dos bancos escolares
tudo aquilo que a criança aprende no mundo da cultura, no mundo da economia, no mundo da comunicação de massa, no mundo da família. A escola deve estar indo ativamente dentro da sociedade. A escola deve trazer a sociedade para dentro dela, que é a base da própria educação da criança, do jovem, do adulto, é a base que ela trouxe da própria condição social. Ou seja, a escola deve contextualizar, problematizar o assunto, fazer com que essa criança tenha mais interesse por aquilo que ela está aprendendo, porque aquilo que ela está aprendendo faz parte da sua vida real, faz parte daquilo que ela vive fora dos bancos da escola, faz parte daquilo que ela vive fora dos muros da própria escola. Se não for assim, essa escola se tornará uma escola sem didática, uma escola sem alegria, uma escola que desencanta, uma escola desinteressante, uma escola que aliena, que não produz uma visão crítica no aluno, que não produz uma visão de cidadania nesse aluno, uma escola descontextualizada das condições sociais que produziram essa mesma criança. Nesse sentido, a escola redentora é como se colocasse um muro muito alto entre a escola e a sociedade. Há uma separação, há um isolamento muito grande entre a escola e a sociedade, como se a escola e a sociedade fossem esferas e instituições separadas, cada um vivendo na sua própria realidade. Mas o fato é que isso não acontece na vida real. Na vida real, a escola está inserida dentro das condições sociais e tudo aquilo que a sociedade produz. E, ao mesmo tempo, tudo aquilo que a sociedade produz também interfere no trabalho da escola. Essas crianças que sentam nos bancos escolares estão repletas das influências sociais, estão repletas das condições morais, éticas, ideológicas, políticas e econômicas que essa mesma sociedade produziu. Dessa forma, quando a escola redentora coloca o muro entre a escola e a sociedade, o que ela faz é não beneficiar, não proporcionar com que a escola tenha uma ação efetiva sobre a transformação social. A escola não tem condição de mudar o mundo, não tem condição de mudar essa mesma realidade se os alunos não tiverem consciência disso na sua própria cabeça, de que tudo que eles vivem no ambiente escolar é fruto da vida social. O que eles têm é uma forma de ler a realidade, é uma forma de interpretação da realidade, é uma forma de compreensão da realidade. A escola redentora, ela quer que o aluno aprenda de dentro da escola para fora da escola, como se a escola fosse um espaço isolado. E, efetivamente, essa é uma forma que não vai funcionar. Portanto, a gente fecha fazendo ao mesmo tempo uma homenagem ao nosso querido educador Rubem Alves, dizendo: há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Nós podemos então deixar uma reflexão para vocês. A escola redentora, ela é uma gaiola ou ela é uma escola que proporciona asa aos nossos alunos? Muito bem. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.